Novo diretor executivo do Vasco da Gama vindo diretamente do rival. Eu vou falar sobre isso aqui com vocês neste Boa Noite Gigante. Além disso, também trazer novidades importantes sobre o presidente Pedrinho na CBF. O que será, né, que o nosso presidente está fazendo lá e o que ele vai trazer de bom para o nosso Vasco da Gama. Além disso, também informações importantes sobre a renovação de contrato do goleiro Léo Jardim, até agora não saiu. Tem o Fluminense de olho aí também na contratação do atual camisa 1 do Vasco da Gama e até mesmo ele querendo receber mais de R$ 1 milhão no Cruz Maltino. Meu amigo, olha, é de fato brincadeira, né? Eu vou falar sobre tudo isso aqui com vocês nesse Boa Noite Gigante, que já chega bastante agitado, bastante movimentado, cheio de muitas informações e novidades. Mas, antes de começar o vídeo, antes de deixar todos vocês aí muito bem informados sobre o nosso Cruz Maltino, como sempre faço aqui no canal, quero dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando aqui pela primeira vez. Para quem ainda não me conhece, muito prazer, eu sou o Lucas, você está no canal do Gigante Vasco e esse daqui, para você que não sabe, é o canal do torcedor vascaíno. Eu tô aqui todos os dias, 3 vezes por dia, tá bom? Tem o Acorda Vascão, que eu sempre falo, né? O meu compromisso com você aí do outro lado. O Acorda Vascão sai sempre às 7 horas da manhã em ponto. É uma estreia aqui no YouTube preparada para você assistir junto comigo. Então venha correndo sempre às 7 horas da manhã, que o Acorda Vascão vai estar aqui para você. E é claro, sempre aí ao longo do dia à sua disposição, caso não dê para chegar às 7. Mas chega às 7, que é bem legal esse primeiro momento. Além disso, também temos o Fala Gigante, que é o segundo vídeo do dia chegando pela parte da tarde. E o Boa Noite Gigante, terceiro e último vídeo aqui do canal. Para fechar com chave de ouro, é esse que você está assistindo agora, cheio de muita informação e novidade. Então, muita informação, muito conteúdo e a sua inscrição é fundamental para que a gente siga o canal aqui sempre com muita força. Além disso, curta, compartilhe, deixe o seu like aqui no vídeo, venha fazer parte da família Canal do Gigante Vasco ajudando o nosso crescimento. Fechou? Show de bola, amigo vascaíno. Vamos embora então, sem muita enrolação, né? Fala logo de Vasco da Gama. Quero começar aqui primeiramente com você este Boa Noite Gigante falando sobre reapresentação no CT Moacir Barbosa, pois como está aparecendo aí nas imagens, hoje pela parte da tarde, após 2 dias de folga, domingo e segunda-feira, o elenco Cruz Maltino retornou às atividades no CT Moacir Barbosa. O Vasco se prepara para o duelo que vai acontecer na próxima quinta-feira, não dessa semana, porém só na outra semana, na quinta da outra semana, dia 12 de junho, contra o São Paulo no Morumbi pelo Campeonato Brasileiro. O Vasco treinará toda essa semana. Hoje apenas, que o treino foi pela parte da tarde, e a partir de amanhã os treinos serão realizados pela parte da manhã, quarta, quinta, sexta e sábado. Domingo o elenco ganha folga e na segunda se reapresenta novamente, treinando até quarta-feira. Quarta tem viagem para São Paulo para enfrentar o tricolor paulista. Claro, atividades comandadas pelo técnico Fernando Diniz, o elenco Cruz Maltino depois de uma excessiva carga de jogos, né, com muito jogo por semana, terá um tempinho de descanso até enfrentar o São Paulo. E a gente espera que esse descanso venha a ser fundamental para o Vasco arrancar 3 pontos do São Paulo lá no Morumbi. Além disso, também informações importantes, porque dia 12 tem Vasco e São Paulo no Morumbi, depois tem parada para o Mundial, e logo que retornar, após essa parada de quase um mês, o Vasco tem vários desafios. É CSA pela Copa do Brasil e é também, né, meu amigo, Independente Del Valle pela Copa Comebol Sul-Americana. E hoje, né, foi confirmadas as datas desse confronto. O Vasco enfrentará a equipe do Independente Del Valle no próximo dia 15 de julho, às 9h30 da noite. Esse é o jogo de ida, que acontecerá lá no Equador, e o jogo de volta contra o Independente Del Valle, é claro, em São Januário, acontecerá no dia 22 de julho, mesma hora, 9h30 da noite, ambas as partidas acontecendo numa terça-feira e todas elas também transmitidas no streaming na Paramount Plus e também em TV aberta pelo SBT. O Vasco, ou seja, amigo vascaíno, enfrenta o São Paulo na quinta, para um mês, no dia 12 de julho, volta enfrentando a equipe do Botafogo pelo Campeonato Brasileiro e já 3 dias depois tem esse desafio
contra a equipe do Independente Del Valle. É jogo importante, é jogo duro, e eu espero que até lá a gente já tenha um outro Vasco, né? Enquanto o elenco tá treinando aqui no Rio de Janeiro, o presidente Pedrinho tá lá em Teresópolis, na Granja Comari, junto com a delegação da seleção brasileira. Tá aparecendo aí nas imagens a vocês, né? Pedrinho com Carlo Ancelotti, Rodrigo Caetano, o atual presidente da seleção, Shamir Saud. Ele está fazendo aí o papel de chefe de delegação da seleção brasileira de futebol masculina e aproveitou esse momento para presentear aí esses profissionais, né, da CBF com as camisas do Vasco da Gama. Eu espero que esse tempo seja importante para pelo menos o Vasco da Gama voltar a ter uma moralzinha com a CBF, moral essa que há muito tempo o nosso Cruz Maltino infelizmente perdeu. E enquanto ele tá lá na CBF, tirando foto com o Rodrigo Caetano e companhia, o vascaíno esperava, né, que fosse ao contrário. O vascaíno esperava que o Pedrinho fosse chamar o Rodrigo Caetano para tirar uma foto em São Januário, mas é o Rodrigo Caetano que tá chamando o Pedrinho para tirar foto na sede da CBF, né? Que loucura. E enquanto o Vasco tá sem o diretor executivo e o Pedrinho lá com o Rodrigo Caetano, aqui no Rio as coisas seguem a todo vapor. O Vasco segue na busca do seu diretor executivo. Ontem, eu vou trazer aqui já as palavras a vocês do Carlos Amodeu, CEO do Vasco da Gama, falou na sede da CBF na Barra da Tijuca sobre essa procura pelo profissional para exercer o cargo de diretor executivo do Vasco da Gama. Até o momento, não há um nome definido, mas as informações que tivemos nessas últimas horas é que 2 nomes são os mais fortes nesse momento para assumir o cargo de executivo do Vasco da Gama. São eles Bruno Spindel e Eduardo Freeland, ambos profissionais recentes que passaram por rivais. Ambos, inclusive, neste momento, estão trabalhando em cargos em respectivos clubes. Hoje, o Eduardo Freeland é o diretor executivo do Avaí, que disputa a Série B do Campeonato Brasileiro, e o Rodrigo Spindel é o diretor de futebol do Flamengo. O diretor executivo é o José Boto do Flamengo e o diretor de futebol é o Bruno Spindel. José Boto é o nome, é o cara que tem a chave do CT do Ninho do Urubu, o CT do Flamengo, é o cara que comanda tudo, é o cara que tá próximo do futebol do rival, tá próximo do Felipe Luiz e de sua comissão técnica. Já o Bruno Spindel é uma parte mais executiva ali do negócio, de fechamento de contrato, de viajar para fechar, de ir para a parte jurídica, para a parte financeira. O Boto é mais um papel olhando para o meio do futebol e o Bruno Spindel é mais esse executivo. E o Vasco, de acordo com informações, tá de olho na contratação dele, é uma das poucas pessoas que sobreviveu após a saída do ex-presidente do rival, Rodolfo Landim, e é um nome que, de acordo com informações, interessa a diretoria cruzmaltina. Lucas, por que o Vasco está de olho no executivo do Flamengo se ele ainda está empregado no rival? Informações é que em breve, tá? Nesses próximos dias, estará se confirmando a saída do Bruno Spindel desse cargo de diretor executivo. A nova diretoria do clube entende que nesse momento houve um distanciamento bem grande do profissional com o futebol do rival, né? Então, diante disso, hoje, nesse momento, a diretoria do presidente deles, o BAP, avalia que Bruno Spindel pouco contribui com a transição e vê o dirigente como uma espécie de trader, ou seja, um grande entendedor do aspecto burocrático, mas não tanto do futebol de fato. Essa informação aí foi dada pelo jornalista Matheus Leal, setorista do rival nestes últimos dias. Então, em breve, não vai demorar muito, Bruno Spindel deve cair de lá e o Vasco já tá de olho nesse executivo. Mas hoje, de fato, mesmo sendo um executivo do rival, é um nome que mexe e movimenta os bastidores da Colina Histórica. E além do Bruno Spindel, temos o nome do Eduardo Freeland, que é um diretor executivo que já passou por Botafogo, foi o nome que montou aquele elenco do Botafogo que subiu da Série B em 2021 para a Série A em 22, como grande campeão daquela segunda divisão, passando o carro, sobrando. Além disso, depois de subir o Botafogo em 21, ele foi para o Bahia em 22 e subiu também o Bahia em 22 e nesse momento está aí no Avaí, né? É um profissional que tem muita experiência em Série B do Campeonato Brasileiro, não à toa.
hoje, sob o comando do clube catarinense, vem desenvolvendo um trabalho bem legal. O Avaí é uma equipe que está ali na parte de cima da tabela, apenas 2 pontos de diferença do quarto colocado, do G4, né, da Série B do Campeonato Brasileiro, e o Eduardo Freeland foi o nome que montou esse atual elenco do clube catarinense. O Vasco está de olho nesses dois. Se eu te falasse, dentre os dois citados, qual estaria mais próximo? É o nome de fato do Eduardo Freeland, mas são dois nomes que hoje estão aí na mira do Vasco da Gama. E para trazer um pouquinho mais sobre a situação, eu mostro a vocês as palavras do próprio CEO, Carlos Amodeu, sobre a procura do diretor executivo no mercado da bola. Se liga só. Perfeito. A busca pelo executivo de futebol, a gente vem trabalhando de forma muito profissional e metodológica na contratação desse executivo de futebol. Nós definimos o perfil que nós queremos dentro de um contexto de profissionalização permanente do departamento de futebol. Então, buscamos selecionar os profissionais que preenchem esses requisitos, fizemos o processo seletivo, entrevistamos esses profissionais, estamos na fase final dessas entrevistas e devemos definir isso ao longo dos próximos dias. Espero que a gente defina isso dentro desta semana, então a gente quer trabalhar para isso, não quero cravar esse prazo, porque a gente sempre fica refém quando a gente crava um prazo, mas é nosso objetivo concluir esse processo para que esse profissional se junte ao nosso time o mais rápido possível e que ele possa trabalhar em conjunto com o trabalho que já vem sendo desenvolvido. É importante dizer, nós não estamos aguardando o preenchimento desse cargo para conduzir todas as atividades de avaliação do mercado. Nosso departamento de scouting está trabalhando em conjunto e ouvindo a visão da comissão técnica sobre isso, então logo esse profissional comece a trabalhar no Vasco, ele vai assumir a liderança desse processo das contratações para a próxima janela. Essa janela... Torcedor vascaíno, como vocês viram aí, essas foram as palavras, né, do diretor executivo, aliás, do CEO, que exerce o cargo hoje de diretor executivo do Vasco, Carlos Amodeu, e a gente vai ficar de olho, eu, Lucas, vou ficar ligado, qualquer novidade vou trazer aqui a você no canal. E para fechar esse Boa Noite Gigante, vamos falar sobre essa novela Jardim, né, porque nesse momento representantes do goleiro recusaram a última oferta feita pelo Vasco da Gama, oferta realizada a quarta para o grupo de empresários do jogador. O Vasco, de acordo com informações, enviou nesses últimos dias uma oferta com um salário de R$800 mil fixos, tá? Essa é a informação, salário de R$800 mil fixos, um contrato recebendo R$800 mil por mês até o final de 2030, e além desse salário fixo de R$800 mil, ainda teriam luvas mais premiações que fariam com que o salário do goleiro chegasse à casa de quase R$1 milhão, ainda poderia, dependendo das premiações, ultrapassar a casa de R$1 milhão. Essa foi a proposta feita pelo Vasco ao goleiro Léo Jardim. Eu trouxe a vocês na parte da tarde, volto a repetir. Hoje o goleiro do futebol brasileiro que mais recebe é o Cássio do Cruzeiro, recebendo um salário de R$800 mil por mês. Então o Léo Jardim teria um salário igual ao Cássio. Entretanto, com as luvas e as bonificações, o salário do Léo Jardim seria bem superior ao atual goleiro do Cruzeiro. Se compararmos com alguns outros nomes, o Everton no Palmeiras recebe 650 mil, o Rossi no Flamengo recebe 530, então o Léo Jardim seria com sobra o maior goleiro do futebol brasileiro em questão salarial. Essa é a situação, amigo torcedor vascaíno. O Léo Jardim recusou essa proposta muito boa do Vasco da Gama. Por quê? Porque o Léo Jardim hoje, seu entorno, acredita que ele merece receber mais. Informações até do jornalista Lucas Pedrosa é que nesse momento o staff do goleiro entende que ele merece uma valorização salarial que giraria a torno de R$1,5 milhão a R$2 milhões. Esse é o salário que o Léo Jardim deseja receber no Vasco, entre R$1,5 milhão a R$2 milhões. O Léo Jardim ele não quer ter o mesmo salário que teria caso aceitasse essa proposta do Vasco da Gama, que, por exemplo, hoje, camisa 99 do Vasco, Pablo Verratti. Aceitando a proposta do Vasco, a questão do salário de ambos seria muito parecida. O Léo Jardim quer ter um salário semelhante ao do Felipe Coutinho. E com todo respeito, o Coutinho hoje, ao meu ver, nem merece receber um salário de R$1,8 milhão por mês como recebe. Mas mesmo não merecendo, ele tem carreira para receber esse salário, diferente do senhor Léo Jardim, que antes do Vasco da Gama não era absolutamente ninguém. Então, alô, Léo Jardim,
É uma vergonha você querer receber um salário entre 1,5 milhão a 2 milhões de reais por mês. Recentemente, até nessas últimas horas, surgiu a informação que, diante de toda essa incerteza entre Vasco da Gama e Léo Jardim da renovação contratual, o Fluminense já observa a situação do goleiro de forma distante, né? O Fábio, ele é um goleiro que hoje tem a sua renovação confirmada até o final de 2026, perdão, mas vendo até o Léo Jardim como um sucessor do Fábio, o Fluminense já observa o goleiro de forma distante. Internamente, o goleiro Léo Jardim é visto como o substituto ideal do Fábio no gol do rival. Inclusive, representantes do Fluminense já fizeram contato para entender a situação junto ao Léo Jardim e ao seu staff, mas até o momento não houve proposta oficial alguma. O Fluminense avalia a situação como uma grande oportunidade de mercado, mas prefere esperar a definição do atleta com o Vasco da Gama. Então a situação é exatamente essa, uma grande vergonha. Essa é a minha palavra. Vergonha o que o senhor Léo Jardim está fazendo pelo Vasco da Gama. Querer receber um salário entre 1,5 milhão a 2 milhões de reais é um escárnio, é um deboche, é um esculacho que ele está querendo fazer com o Vasco da Gama e a instituição Cruz Maltina. Cada um, como se diz aquela frase que é até engraçada, cada um com cada qual, meu amigo. Léo Jardim, se não quiser renovar, não renova. Foi o que eu falei no meu Fala Gigante, vídeo que eu coloquei à tarde. Léo Jardim é um baita goleiro, é um nome importante pro Vasco, mas com todo respeito, se for para renovar dessa forma, que não renove, que vá embora, que siga o seu rumo. E o Vasco vá ao mercado procurar um goleiro melhor. Ou, aliás, até tem, que o goleiro Daniel Fusato é um baita nome que o Vasco tem no banco de reservas. Léo Jardim, pode ir, meu filho. Segue o seu rumo. Segue o seu rumo, que o Vasco é muito maior que você. E o que me revolta é ver o senhor Léo Jardim enganando o torcedor. Porque um goleiro que, após uma partida recente, alguns meses atrás disso daí que está aparecendo na imagem a vocês, e tem atitudes como essas, é o objetivo dele enganar a torcida Cruz Maltina. Se liga só nas palavras do Léo Jardim. Renovar o contrato com o Vasco? Cara, o que eu posso falar é... Essa parte eu deixo para o meu empresário, para o pessoal que trabalha, que cuida da minha... faz a gestão da minha carreira. O que eu posso dizer é que, como eu já deixei claro em outras vezes, é que eu tenho um desejo muito grande de ficar. Isso já foi passado tanto para o clube e para a minha gestão também. Então agora eu estou esperando as coisas se resolverem. Eles já sabem da minha posição e eu confio muito no trabalho deles para conseguir resolver da melhor maneira. Eu acredito que as coisas vão ter um desfecho positivo. Mas o meu objetivo e o meu foco é dentro de campo, é poder trabalhar o mais forte possível para poder estar aqui para ajudar a equipe do Vasco sempre que precisar de mim. Meu amigo vascaíno, volto a repetir. Atitudes que não refletem as suas palavras. Então, está querendo enganar o torcedor vascaíno. Mas deixa a sua opinião, é claro, aí nos comentários. Eu, Lucas, vou ficando por aqui. Esse foi o Boa Noite Gigante dessa terça-feira e já eu tô aqui de volta para trazer ainda mais informações e novidades para todos vocês. Vamos que vamos, curta, compartilhe, se inscreva e, como eu sempre falo aqui no canal, saudações, vai!